Olá, amigos do canal. Conforme prometido, este vídeo tem por finalidade tratar do assunto fake news. O objetivo aqui é trazer algum esclarecimento sobre as chamadas notícias mentirosas, notícias falsas. Esse vídeo principalmente foi proposto porque alguns dias atrás alguém fez uma pergunta no Face e eu acabei até respondendo. Onde estava no Código Penal o tipo penal fake news? Na verdade, não existe o tipo penal fake news. Já vamos antecipando que a fake news propriamente dita não está tipificada no Código Penal, mas o conteúdo da fake news pode ser perfeitamente tipificado no Código Penal, como nós veremos ao longo desse vídeo. Então, fica aqui, fique comigo e você vai ter alguma informação bastante relevante, como é a finalidade do meu canal, né? Bastante relevante para que você não caia nessa de disseminar fake news, ainda que inocentemente. Começamos conceituando fake news. Antes de mais nada, para trazer esse vídeo, eu fiz algumas pesquisas, principalmente em artigos na internet, né? E procurei algumas definições. Eu achei duas definições aqui que são bastante interessantes e que a elas eu me prenderei. Então a primeira diz o seguinte, depois eu vou botar na descrição aqui os sites onde você pode buscar esses artigos aos quais eu utilizei para trazer esse vídeo para você. Então, primeira definição, conceituação. Segundo o dicionário Cambridge, o conceito fake news indica histórias falsas que, ao manterem a aparência de notícias jornalísticas, são disseminadas pela internet ou por outras mídias, sendo normalmente criadas para influenciar posições políticas ou como piadas. Com efeito, as fake news correspondem a uma espécie de imprensa marrom, deliberadamente veiculando conteúdos falsos, sempre com a intenção de obter algum tipo de vantagem, seja financeira, mediante receitas oriundas de anúncios, política ou eleitoral. Tem uma outra definição aqui. Fake news é o boato, a falsa notícia ou ainda a notícia propagada de forma parcial com o intuito de enganar, distribuída intencionalmente através de internet, televisão, rádio ou jornal impresso, como também nas mídias sociais. São geradas e publicadas com o intuito de enganar para que se obtenha ganhos financeiros ou políticos. Você vai ver que as duas tocam em dois pontos sensíveis. O objetivo, o lucro disso, originalmente, a fake news, originalmente, ela tem por finalidade trazer alguma vantagem política para um político possivelmente candidato ou que está prestes a se candidatar. Então, quando ele começa a divulgar, eu até li aqui que existem os chamados robôs, os ciborgues, se não me falha a memória, que são disparados para disseminar essas mensagens. E as pessoas começam a receber aquelas mensagens, né? Vamos dizer assim, elas se alimentam dessa informação e de tanto elas receberem, elas começam a achar que aquilo é verdade e começam a compartilhar. O candidato A não vale nada, o candidato A fez isso, fez aquilo. O candidato B é bom. Então o camarada vai e, por conta dessas disseminações falsas, noticiosas, eles acabam olhando com outros olhos para aquele que tem por intenção ser beneficiado com a fragilização desse candidato aqui que está sendo vítima de fake news. A outra história está ligada à questão financeira. Então, quanto mais pessoas acessam aquela notícia sensacionalista, mentirosa, mais aquele site lucra financeiramente, né, evidentemente, lucra financeiramente com a quantidade de visualizações alcançadas com aquela notícia mentirosa, sensacionalista, que tem com o fito, às vezes, de não trazer nenhuma vantagem, às vezes não traz nenhuma vantagem, não traz nenhum prejuízo, mas ela é mentirosa.
por ser mentirosa, as pessoas consomem aquela notícia mentirosa, denigrem a imagem de empresas, por exemplo, isso aí sim traz prejuízos graves, assim como essa pessoa. Mas fake news são notícias mentirosas, né? São notícias mentirosas. Em sendo notícias mentirosas, qualquer pessoa pode ser vítima de fake news. Na internet nós temos visto, né, pessoas públicas sendo vitimadas por notícias mentirosas, por falsas informações. Cansado de ver notícias de artistas que acabaram de morrer. Mentira! Então todo mundo corre para aquilo ali e alguém está sendo beneficiado com esse tipo de informação. E aí eu digo para você o seguinte, fake news não é um fato do nosso tempo, ou seja, a palavra fake news, sim, como nós lemos ali, né, essa palavra fake news ela é de origem inglesa, você vai lembrar dos tabloides sensacionalistas ingleses que tinham por finalidade trazer aquelas mensagens bombásticas e todo mundo consumia, principalmente no que diz respeito à realeza inglesa, né? Geralmente as pessoas, eu lembro que na época daquela princesa que já morreu, princesa Diana, ela se sentia sufocada por causa dessas notícias sensacionalistas. Eu sou daquele tempo, ela se sentia muito prejudicada com aquilo ali, né? Eu lembro perfeitamente que ela ficava bastante incomodada com o assédio que ela sofria dessa imprensa que só tinha interesse em lucrar. E quanto mais coisas que denegrissem a imagem da princesa eles obtivessem, mais eles lucravam. Então uma prova da fake news está ali. A notícia então a palavra fake news ela é de origem inglesa. E conforme eu li nos artigos, dois fatos são importantes. Segundo um dos artigos que eu li, eu vou colocar aqui na descrição, esses artigos você pode depois acessar e lê-los. Ela teve uma importância muito grande nas eleições norte-americanas de 2016. Mas também em 2014 no Brasil elas também já começaram a ser utilizadas com a finalidade de prejudicar candidatos. E aí eu já antecipo, o Superior Tribunal Eleitoral, né, ele está atento a isso e já existem resoluções, uma série de dispositivos que tentam inibir a disseminação de fake news. Nessa última eleição, então, as próprias pessoas trabalharam para disseminar fake news, né? Eu lembro que uma certa feita alguém estava defendendo um determinado candidato e aquela pessoa me chamou de mentiroso, né? Porque eu provei para aquela pessoa que aquilo que ela estava dizendo não era verdade, né? Provei com o vídeo gravado daquele candidato num programa desses de notícia, de desses canais de TV, que ele dizia uma coisa, afirmava claramente uma coisa que agora aquela pessoa dizia que ele nunca tinha dito. Eu provei, fiquei incomodado com aquilo, eu provei para a pessoa, peguei o vídeo, recuperei o vídeo e botei. Agora é evidente que nós temos que ter muito cuidado, porque nessa questão de disseminação de notícias falsas, as pessoas pensam uma informação e daquela informação elas distorcem, elas deturpam completamente o conteúdo daquilo que aquela pessoa estava trabalhando em um determinado momento, em uma determinada situação, em uma determinada palestra, por exemplo. Então, a fake news, vamos voltar aqui para fixar, ela começa principalmente no ambiente político. A fake news ela tem uma finalidade, seja ela financeira, ela tem a finalidade de um ganho, seja ele financeiro, seja ele político, né? E saindo desse ambiente, vamos tratar da fake news das pessoas comuns. Quantas pessoas não têm a sua imagem denegrida por notícias, por falsas verdades? Teve um episódio há algum tempo atrás de uma mulher que foi acusada de uma prática criminosa, se me falha a memória, em São Paulo, e ela foi vítima literal das mentiras que foram levantadas contra ela porque ela foi morta, ela foi morta a pauladas, as pessoas fizeram justiça com as próprias mãos.
Então você percebe até que ponto uma notícia mentirosa pode chegar, a ponto de ceifar a vida de um ser humano. Então, já trazendo aqui para você, já disse o que é fake news, né? São falsas verdades, são notícias falsas, ou são, uma outra coisa também que é importante, são notícias verdadeiras, mas que já não poderiam ser utilizadas no presente. Um exemplo são aquelas pessoas, porque a internet hoje em dia ela guarda um acervo do passado. Precisamos aprender uma coisa: se alguém cometeu alguma ilicitude no passado e esse alguém já cumpriu, já pagou a sociedade por aquele ilícito, seja ele uma prática de homicídio, seja ele uma prática de furto, seja ele uma prática de corrupção, nós seres humanos, nós não perdoamos, é da nossa natureza não perdoar. Ainda bem que eu creio em Deus e Deus perdoa os seres humanos, tanto perdoa que Ele nos deu Jesus Cristo, nós não merecíamos, Ele nos deu Jesus Cristo, mas o ser humano ele não perdoa. Então, muitas vezes, uma pessoa que lá no passado ela sofreu uma sanção penal ou civil, né, ou civil, ela já pagou por aquilo ali, aquela notícia ela é verdadeira, mas ela não poderia mais hoje ser novamente alvo de disseminação no ambiente atualizado. Então, quando você acusa alguém de um crime que ela realmente cometeu, mas pelo qual ela já pagou, ela não deve mais nada à sociedade, você pode ser penalizado por isso. Porque você traz àquela pessoa constrangimento ilegal, você traz àquela pessoa sofrimento. Eu vou falar agora daqui a pouco sobre os tipos penais e, por exemplo, essa pessoa ela já pagou pelo crime dela, você não pode mais acusá-la de calúnia, você não pode caluniá-la. Quando você diz o fulano é assassino e ele já pagou por aquele crime, ele não é mais assassino. Mas que é isso, irmão? Não entendi. Se ele já pagou, ele está quite com a sociedade, você não pode mais chamá-lo de assassino. Se você chamá-lo de assassino, ele pode entrar com uma ação contra você e ele pode ganhar esta ação, porque ele não deve mais nada a ninguém. Entenda isso. Né? Se o camarada ele era um corrupto e ele foi apanhado em corrupção, ele foi processado, ele foi julgado, ele pagou por aquele crime e agora ele está livre, não deve mais nada à sociedade. Ele até se recuperou, não pratica mais essas coisas, está andando corretamente. Nós não damos a oportunidade das pessoas, nós achamos que as pessoas não são capazes de se corrigir. Mas eu acredito no ser humano e eu gostaria que você acreditasse também. O ser humano ele pode sim se recuperar. O camarada praticou aqueles crimes hediondos. Ele praticou o crime hediondo. Ele continua praticando? Ele já pagou pelo crime hediondo que ele praticou? Se ele já pagou, ele não deve mais nada. Você não pode acusá-lo por aquele crime. É triste isso, mas é a realidade, meu amigo. Se você está vendo meu vídeo, eu não concordo com isso. Você não pode concordar, mas você não pode acusá-lo, porque se você acusá-lo, ele pode sim buscar uma reparação contra você e vai ganhar. Fique claro disso, fique certo disso. Então, voltando aqui para a nossa notícia, né, como eu já falei, a notícia fake news, na verdade, pode ser também verdadeira, a notícia pode ser verdadeira, mas não pode mais ser divulgada, não pode ser mais disseminada, porque aquela notícia ela já passou, ela ficou no tempo, ela ficou no passado. Tá? Bom, e aí nós vamos voltar. Vamos para a história. A história mostra que na Grécia, quando havia aquelas assembleias políticas, ali havia divulgação de notícias mentirosas para fragilizar políticos daquela assembleia para que outros ascendessem. Então, a notícia mentirosa, a fake news na Grécia já existiu. Se você caminhar para a Roma Antiga, tem um fato, lá também existia isso. Os políticos na Roma Antiga, eles buscavam fragilizar alguns imperadores, né, alguns daqueles que estavam no poder, para que aquele caísse para que outro se levantasse. Mas tem um fato importante,
que eu li nos estudos que eu fiz aqui, é que Marco Antônio, que se apaixonou por Cleópatra, né, egípcia, rainha do Egito, né, se apaixonou por ela, e houve um problema na Roma Antiga e ele acabou ficando com aquela parte do Império Romano voltada para o Oriente. Tinha um outro general que estava aqui em Roma que começou a divulgar documentos, uma série de coisas que fragilizavam a autoridade de Marco Antônio, que estava na outra parte. E acabou que o Senado romano votou determinada menção em favor daquele em detrimento de Marco Antônio. Então, nós vemos isso aí que já acontecia lá. Se nós formos olhar para os tempos de guerra, as chamadas mensagens de guerra, notícias de guerra, informação contra informação, nada mais são muitas vezes que fake news. Então essa coisa já é antiga, já é muito antiga. E então nós vamos olhar agora, voltando para o nosso tempo aqui, nós percebemos que havia, voltando ainda na história, eu tenho um livro aqui, vou mostrar para você, Código de Hammurabi. Está vendo aqui? Código de Hammurabi. Esse código ele tem somente 3.800 anos, porque ele é do século XVIII a.C. Naquela época já havia preocupação com notícias falsas, notícias mentirosas. Eu vou abrir para você, vou te mostrar. Código de Leis. Se alguém acusar a outrem, lançando sobre este suspeita de morte, não podendo prová-la, aquele que acusou será condenado à morte. Se alguém fizer acusação de feitiçaria a outrem, não podendo comprová-la, o acusado será mergulhado no rio. Se afundar, seu acusador tomará posse da casa do culpado, e se ele escapar sem ferimentos, o acusado não será culpado, e aquele que fez a acusação será condenado à morte. Você vai encontrar também nas 12 tábuas, outro documento também do passado, você vai encontrar aqui o seguinte: pena capital ao autor de injúrias ou ultrajes públicos difamatórios, dos delitos difamatórios. Pela injúria feita a outrem, pena de 25 ás. Então você percebe que essa questão de falsas notícias não é de agora, é antiga. E aí nós vamos voltar para cá. A pergunta: existe possibilidade de punir quem pratica fake news? Como eu falei, o tipo penal fake news não existe, mas o teor da fake news pode ser tipificado no Código Penal. Geralmente, a fake news ela afeta as pessoas na sua honra. Então, nós temos um tipo penal no nosso Código brasileiro, Código Penal brasileiro, chamado dos crimes contra a honra. Lá tem o crime de calúnia, o crime de difamação. Vamos dar uma olhada o que dizem esses tipos penais. Calúnia. Dos crimes contra a honra. Calúnia. Artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Ou seja, se uma pessoa sabe que aquele criador daquela notícia falsa está produzindo algo que não condiz com a verdade, mesmo assim essa pessoa propaga, também compartilha, dissemina, ele será imputado no mesmo crime. Aí você vai dizer assim, bom, mas se eu não sabia, então comigo não acontece nada. Aí você se engana, porque o nosso Código Civil brasileiro, ele diz o seguinte, que você criar problemas para alguém, se você atingir alguém
de alguma maneira que a esta pessoa seja causado algum tipo de prejuízo, você será condenado a ressarcir essa pessoa financeiramente. Então, se você pratica algo que afeta aquela pessoa se sente prejudicada na sua honra, na sua dignidade, ainda que você não soubesse, mas você não teve o cuidado de verificar aquela notícia, você poderá ser condenado a pagar uma indenização àquela pessoa que foi vítima de uma notícia falsa compartilhada por você, ainda que você não soubesse que aquela notícia não era verdadeira. Muito bem. E aí, mais um crime que pode ser tipificado dentro do teor da fake news: difamação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Você diz que o cara é mentiroso, que o cara é mau caráter, que o cara não é correto nas coisas que faz, que o cara não é honesto. Você diz que o sujeito é um mau caráter. Você não consegue provar. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, se você compartilha, o marido da fulana bateu nela. Isso é uma prática de crime, você está caluniando, né? Maria da Penha nele, mas isso não é verdade. O fulano disse que ia lá na minha casa para consertar a minha luz elétrica que estava com problema e eu estou aguardando ele, até hoje ele não foi. Você ficou com raiva dele porque ele te cobrou muito caro. Ele foi, já consertou e você disse que ele faz isso com todo mundo. Aí ninguém mais quer contratar ele para ir na tua casa para consertar, para ir na casa das pessoas para fazer reparos elétricos. Ele acaba sendo prejudicado na sua profissão, né? Você está difamando ele. Isso aí pode gerar dano tanto penal quanto civil, né? Ou seja, financeiramente ele está sendo prejudicado. E aí você que compartilha, mesmo não sabendo que isso é verdade, você pode ser penalizado civilmente por disseminar essa difamação do eletricista. E tem mais o crime de injúria que eu tenho observado que acontece muito na internet. Você o injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, detenção de 6 meses ou multa. O que é injúria? É xingar, é detratar, destratar uma pessoa violentamente, com palavrões, com impropérios, né, com deboches que são constrangedores. Muitas vezes as pessoas xingam as autoridades gratuitamente, nem conhecem, nunca apertaram a mão delas e xingam gratuitamente uma autoridade, seja lá quem for. A internet está cheia desse troço, dessas coisas, né? Caracterizam pessoas de maneira deprimente, né? Com xingamentos, com comportamentos totalmente incivilizados, né? Isso a pessoa pode se sentir prejudicada e buscar uma reparação. E você que compartilha também. E ainda tem um outro crime, que é o crime que tem a ver com a reunião de pessoas para praticar crime, associação criminosa. 3 pessoas se reúnem para divulgar uma notícia falsa. Eu não gosto de fulano, você também não gosta, cicrano também não gosta, vamos montar uma notícia que dizer isso e aquilo dele. Aí além de você cometer aqueles crimes lá contra a honra da pessoa, você ainda pode ser punido também, né, cumulativamente, no artigo 288 do Código Penal. Associam-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. A pena aqui é de 1 a 3 anos de chilindró, de cadeia, né? Você pode ser preso, associando-se para a prática de disseminação de notícia falsa. Os 3 se juntam, você vê que a pena aqui ainda é maior do que as outras. Então, fica aqui um chamado de atenção. Não se deixe levar pelas notícias falsas, seja criterioso. Quando você vir uma notícia,
Procure saber quem é a fonte. Procure saber se aquela fonte é confiável. Se aquela fonte não é identificada, é certo que ali há uma falsidade, há uma intenção, uma segunda intenção que você não sabe qual é. Procure ver se aquela pessoa ela divulga o tempo todo esse tipo de notícia que pode ser danoso a alguém. Você precisa ser criterioso, ter atenção, não saia compartilhando qualquer notícia. Você pode ser surpreendido com uma patrulhinha na sua porta convidando você a comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos sobre determinado crime, porque existe hoje a delegacia de prática de crimes virtuais, né? Então você pode ser convidado aí a uma delegacia a prestar esclarecimentos, responder a um questionamento por conta de divulgação de notícias mentirosas. E aí eu vou te encaminhar para a Bíblia, eu vou dizer uma coisa para você. Meu canal ele tem um viés bíblico, eu sempre me preocupo em trazer o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ela é uma fonte para a vida. Pode ter até alguém que vai ver meu canal e não concorde comigo, mas se você começa a esquadrinhar os textos sagrados, quem ler a Bíblia, com certeza será uma pessoa que vai ter sempre cuidado com tudo que ela faz na vida. Aí você vai dizer assim, pô, Edmar, que sou eu, né? Meu nome é Edmar. Eu já vi propineiros orando por propina, agradecendo por propina. Eu também já vi e fiquei indignado com aquilo ali. Se fosse em outros tempos, no passado, eles seriam fulminados por Deus. Mas Deus hoje ele é misericordioso e já não faz mais isso, né? Dá uma segunda chance para eles. Quando você vê alguém orando, agradecendo a Deus por propina, saiba que esse camarada está orando para qualquer pessoa, menos para Deus. Ainda que ele diga que é para Deus. Está orando para o cão, mas não para Deus. Porque Deus não aceita esse tipo de oração. Deus é santo e justo. E aí, voltando para aqui, eu vou dizer para você que a primeira fake news, não com esses termos, mas ela está na Bíblia, em Gênesis, capítulo 3. Ué, Edmar, Gênesis, capítulo 3, tem uma fake news? Tem. Deixa eu te explicar. Deus criou o homem e a mulher e colocou ele no jardim, Adão e Eva. Ele disse para os dois quando os colocou no jardim, eles estariam ali para cuidar do jardim. Ele disse para os dois, para Adão, de todas as árvores que você encontrar no jardim, que derem frutos, delas você poderá fazer ingestão, você poderá comer. Mas existe uma árvore chamada árvore da ciência do bem e do mal. Você pergunta, mas que árvore era essa? É uma árvore simbólica, eu também não sei como é que era esta árvore, né? Mas a Bíblia diz que havia uma árvore ali que daria ciência e conhecimento, ou seja, eles estavam no estado de inocência, Adão e Eva, estado de inocência, e se eles comessem daquela árvore, eles teriam conhecimento das coisas, mas haveria um preço muito alto a pagar, e Deus falou para eles, a árvore da ciência do bem e do mal que está no meio do jardim, desta vocês não poderão fazer ingestão. Porque no dia em que vocês fizerem ingestão do fruto desta árvore, vocês morrerão. Eles viveriam eternamente se não tivessem tocado naquela árvore. Esta foi a notícia. Todas as árvores que derem frutos no jardim, vocês podem ingerir os seus frutos. A árvore que está no meio do jardim, dela vocês não poderão fazer uso. Vocês não poderão fazer ingestão. Veio uma serpente, né, que simboliza o inimigo das nossas almas, o diabo, vamos falar assim, eu não gosto de falar o nome dele, vocês sabem, e estabeleceu um diálogo com Eva. Foi assim que Deus disse, de todas as árvores que estão no jardim, vocês não poderão comer, só poderão comer da árvore que está no meio do jardim. Você percebe que a serpente estava distorcendo a ordem dada por Deus, procurando causar uma confusão na mente de Eva, né? E aí ela disse para... Aí vem a fake news. Ela disse para Eva, isso não é verdade. Deus sabe que no dia que vocês comerem daquela árvore,
vocês serão iguais a ele. Olha onde nós estamos, tendo que ficar escondido dentro de casa para não morrermos por causa de um vírus. A consequência daquela fake news lá está nos trazendo problema ainda hoje e vai continuar por muitos e muitos séculos, provavelmente. Então ela disse, Deus é mentiroso, porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês não vão morrer. E a consequência foi, morreram. No nosso ambiente religioso, nós dizemos que houve duas mortes, a morte física e a morte espiritual. A morte espiritual trouxe uma consequência tão grande que foi preciso que Jesus viesse ao mundo para pagar um preço para nos restaurar diante de Deus, porque havia necessidade que alguém pagasse um preço de sangue. Né? Esse alguém tinha que ter consciência daquilo que estava fazendo em favor de outro. Né? E Jesus sabia o que estava fazendo, ele veio por amor de nós, ele nos amou. Então ele se deu por nós. Mas então a primeira fake news está lá no Éden. A serpente, o pai da mentira, disse que Deus era mentiroso e que aquilo que ele tinha dito não era verdade. E Eva compartilhou aquela notícia. Compartilhou a ponto de sofrer um grave prejuízo e nos trazer prejuízo também. Né? Porque aquela notícia falsa, aquela notícia mentirosa da serpente trouxe consequências mortais para os seres humanos. E aí eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia ela tem uma série de textos que tratam dessa questão da mentira. Vou te dar alguns deles aqui. Em Deuteronômio 5:20 diz o seguinte, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quem propaga fake news está causando prejuízo a outrem. Jesus foi vítima de fake news. Do seu julgamento, muitos vinham com notícias falsas para tentar acusá-lo e assim ele ser condenado à morte. Você pode ler, por exemplo, lá em Mateus 26:59. Jesus foi vítima de fake news. Não, lá não vai dizer fake news, mas traziam notícias de práticas que ele havia cometido, de mentiras, ou seja, caluniaram ele, porque ele havia pecado contra a lei, ele havia pecado contra o Império Romano. Quando diziam que ele estava querendo derrubar o domínio romano em Roma, isso era uma fake news. Porque Jesus nunca teve a intenção de derrubar nenhum governo humano. A intenção dele não foi essa, ele não veio aqui para isso. Então você pode ler lá a fake news em Mateus 26:59, a fake news como nós usamos o termo hoje. Teve outro que foi vítima de notícias mentirosas, de fake news, Estevão, Atos 6:13, você pode ler também. E aí eu vou te dizer uma coisa que Deus detesta. Deus detesta. Em Provérbios 6, 16, 19, diz que são 7 coisas que Deus não atura e tem uma que ele abomina. Veja bem, uma delas, vou te dar só 3. Língua mentirosa. Deus não tem nenhuma disposição para quem propaga mentira. Testemunha falsa, testemunhar algo contra outrem e não ser verdade, Deus detesta. Tem uma que Deus abomina. Semear contendas entre irmãos. Quando você compartilha de uma fake news, você está fazendo nada mais, nada menos do que semear contendas. Nós evangélicos, nós muitas vezes somos muito exigentes nas nossas práticas. Eu lembro que lá no passado, quem é do Rio de Janeiro vai lembrar, existiam aqueles refrigerantes em garrafas de cerveja. Convenção, Toby, Simba, você vai lembrar disso. Quantas pessoas não foram acusadas no nosso ambiente de terem sido vistas em bares tomando uma cervejinha, quando na verdade a pessoa só estava tomando um refrigerante que estava numa garrafa de cerveja? Aí eu digo para você, nós somos convidados a ser o quê? Prudentes e vigilantes. Né? O inimigo está sempre à espreita buscando uma oportunidade para nos acusar, mesmo que principalmente quando é falsamente. Né? Muitas vezes ele quer nos acusar falsamente. E você sabe que uma notícia mentirosa, ela traz muita tristeza, muito sofrimento
E nós que somos desse ambiente aqui, né, evangélico, sabemos que muitas pessoas já sofreram muito com isso. Sofreram muito com isso. Foram acusadas de fatos cometidos que na verdade não cometeram. E só a graça de Deus para essas pessoas se levantarem novamente. Infelizmente tem umas que não se levantam. Que eu e você não sejamos divulgadores de mensagens mentirosas. Não levantemos falsos contra o nosso próximo. E aí, para fechar, eu vou te dizer que lá em João, Jesus vai dizer, João 8, 44, Jesus vai dizer que quem fala mentira, quem propaga mentira, quem dissemina e quem compartilha mentira, não é filho de Deus, é filho do cão, é filho do diabo, né? É filho dele. Então, quando você estiver com seu celular na mão, mesmo que seja contra político, quando você pegar o seu celular e você vir uma notícia que você acha muito interessante, antes de você compartilhar, verifique, seja criterioso, seja prudente, seja vigilante. Faça uma verificação. Será que essa notícia realmente é o que está dizendo? Vale a pena compartilhar isso? Tá onde a fulana está falando do fulano. Fuja disso, isso aí então você não precisa nem olhar. O cicrano está falando da cicrana. O marido está falando da mulher, a mulher está falando do marido, não se meta nisso. Logicamente, se for questões de crime. E até nisso temos que ter cuidado, né? Então, seja prudente. O conselho é, ao vir uma notícia nas redes sociais, seja prudente, para que você não seja constrangido a comparecer a uma delegacia ou você não seja impedido de entrar nos céus pelas portas. Fica aqui a mensagem, Deus te abençoe. E eu fui bem sucinto, o mais breve possível, para facilitar a compreensão de todos. Fiquem com Deus.